Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Gabi. Olá, oi, Oi. oi. Tá travando? Tá travando a internet? Que Congelou aqui, ruim. congelou. Tá muito ruim, não tá carregando. Já pensou que terrível quando acontece, quando cai a conexão e a gente não consegue assistir o nosso programa favorito, nem trabalhar, Gabi? É horrível. Quando cai a internet, não carrega, a gente não sabe o que faz. Então, o programa de hoje é sobre isso. Acabou os problemas de conexão, de carregar os arquivos, de assistir a televisão. O problema está resolvido. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Hoje o programa é todinho para falar sobre uma coisa muito importante: contemplar corretamente a internet nos projetos de arquitetura. E trouxemos hoje uma fera, um especialista, meu amigo. Trago aqui o nosso querido Felipe Lucas, sócio proprietário da Sim Digital. Mas antes da gente ter esse papo agradabilíssimo, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Gabi? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Grupo Simoneto, Grupo Duarte, Móveis Planejados, Via Padova, Essência de Milão em cada ambiente, Lamp Iluminação e agora a Sim Digital. A Sim Digital, mais um patrocinador aí para o nosso programa. Obrigado pela confiança e obrigado, Felipe, obrigado pela presença. Obrigado por vir aqui tirar um pouquinho conseguir te tirar da tua agenda, que é uma loucura, eu sei disso, né? Mas vem aqui bater um papo com a gente, muito importante, né? Então seja muito bem-vindo e conta um pouquinho para nós aí do Felipe e da Sim Digital, né? Bom, um prazer, Gabi, um prazer, João. João já conheço há um pouco mais tempo, fazer parte desse Fora da Planta, esse programa que vem aí para agregar muito para todos e todas as áreas, e principalmente disponibilizar para nós, que é uma parte muito importante para todos, tanto comercial quanto residencial, que é a parte de conectividade, né? Sim. Eu sou o Felipe, trabalho há 23 anos na área de telecomunicações. Há 8 anos nós estamos à frente da Sim Digital, que é um projeto que a gente desenhou cuidadosamente, pegando todos os ganchos que na época aconteciam e as oportunidades que nós víamos, né? Somos um dos pioneiros na região metropolitana, principalmente na cidade de Canoas, onde fica a nossa sede. Os bairros que nós iniciamos, fomos a primeira empresa, sim, a conectar com fibra ótica na época. Sim. Que essa demanda era muito maior no interior, né? Então, a região metropolitana, por incrível que pareça, foi a última área conectada por fibra ótica. Nossa! Né? A insistência das teles ainda no metálico, na CFTV, enfim, e nós somos uma das empresas pioneiras aí com fibra ótica na região. E desde lá a gente vem executando sempre o nosso trabalho, primeiro fazendo todo o desenvolvimento da nossa empresa, mas sempre pensando nesse quesito que é trazer essa qualidade no atendimento e essa agilidade e o serviço que o usuário realmente precisa, né? Que é um desafio esse mercado, né, Felipe? É um sem número de marcas, né? Muita propaganda, muito marketing, de que um oferece uma solução melhor que o outro, mas é difícil permanecer por 23 anos e com certeza isso tem um diferencial, não é mesmo? Tem. A gente diz que tem uma base grande, sólida para trás ali para saber de onde a gente veio, o que a gente quer, né? Sim. A gente sabe de todos os problemas que o mercado passa e sim, tem uma concorrência grande. Graças a Deus, ela hoje já é mais leal do que foi desleal, né? Sim. Então, joga mais nas 4 linhas hoje em dia. Hoje está se desenhando muito no mercado. Agora, puxar um pouquinho, 25 ali para 26 entrou uma cobrança forte aí dos órgãos regulamentadores, que é uma coisa que estavam bem afastados, até dando um pouco de susto na gente, que não estava despreparo, mas sim cobrando sim outorga, né, cobrando todas as responsabilidades, contratos concessionários. Então, deu uma organizada na casa. Uma moralizada no mercado. Sim, realmente. Deixar aí quem realmente está todo correto, todo legalizado para prestar um serviço realmente de excelência. Sim. Então, tu acha que, assim, o que eu ia te perguntar, o diferencial da empresa, o que fez com que desse a virada, assim, né? Em relação aos outros concorrentes que a gente vê, né? No começo, quando nós montamos a Sim Digital, o começo foi vir com a fibra ótica. Simples. Isso já era o diferencial. Sim, na região que nós entramos, ninguém tinha fibra ótica, então foi onde a gente... Foram pioneiros. Fomos pioneiros ali. Em 4 bairros que a gente pode falar, fomos os pioneiros. Após isso, o que foi que levou a quem já estava com fibra ótica, veio uma relação de geração de conteúdo, todos os canais se desenhando para a área dos streaming, dos on-demand. Então, toda a utilização, o pico do YouTube, a entrada do Instagram forte, né? Porque ele vinha gerando também, né? Netflix.
Amazon, enfim. E o que que aconteceu? Com esse conteúdo sendo gerado, foi necessário muito mais capacidade. E aí, quem estava em cima de uma rede metálica não conseguia atingir realmente a necessidade do pico que se precisava para se transitar para se poder consumir um conteúdo em HD. Sim, E logo sim. depois ainda a gente teve HD, né, Full HD, e hoje já trabalhamos na área dos 4K e 8K que vem vindo. Mas isso é uma coisa que muitos consumidores não fazem ideia, né? De, esse competidor aqui trabalhava com uma rede metálica, vocês já estavam com a fibra ótica, é isso, né? Conta um pouco para nós, assim, o que hoje o consumidor tem que estar atento, né? Com o que realmente o provedor está oferecendo, né, Felipe? Eu aconselho sempre que, indiferente de quem seja, claro, que se tiver a opção e puder dar chance para que a Sim Digital esteja na sua residência ou no seu comércio, será um prazer para nós atender, né, com a qualidade que merece. Mas eu sempre instigo esse usuário que ele tenha um provedor na sua casa. E eu digo por quê? Porque o provedor hoje, esse provedor correto, que está no mercado executando um bom trabalho, ele, além de tudo, ele gera um emprego local, né? Sim. Ele tem uma mão de obra Local. especializada, mas local. Sim, fortalece a região. Fortalece a região. É um bairrismo mesmo, como nós falamos aqui no Sul. Mas o importante é a rápida resposta. Nós temos sotaque, como, né, cada estado tem sua particularidade. Sim. Aqui você está sendo atendido por uma pessoa local. Sim. Né? E isso tem esse diferencial. Muitos atendimentos, por exemplo, a Gabi entra em contato, pode ser uma vizinha dela que está trabalhando lá, Sim. né, atendendo. E a gente entende o bairro, entende a necessidade. Geograficamente sabe a localidade, quando Sim. falar aonde nós estamos hoje, vai lá em referência, a pessoa sabe onde é. Sim. E isso dá uma credibilidade maior para que na parte de resolução chegue no departamento técnico mais ágil e saiba, está em tal lugar, vamos agilizar esse atendimento. Então eu vejo que todos esses diferenciais de um provedor, eles têm que ser relevados, tem que ser usado como matéria de contratação e decisão. Claro, hoje nós temos ferramentas, né, como Reclame Aqui, LinkedIn, Google, também são necessárias de avaliar aquela empresa que vai te prestar um serviço, né? Sim. Eu creio fazer uma pesquisa, né? Sim, até para saber como que a Sim está te atendendo, qual que é a visão de outros usuários, né, outros clientes em relação ao nosso serviço. Sim. Então, nós temos uma responsabilidade em reclamações podem ter, mas a gente tem que dar uma devida resposta. Sim. Né? Um devido atendimento, e é assim que nós trabalhamos com essa seriedade. Que é o pós-venda, né? Muita gente acha que um produto de qualidade ele não pode ter problema. Não. Todos os produtos, por mais qualidade que exista, vai haver um problema. É muito difícil problema, algo né? não ter problema. Não tem como, né? E como é que tu vai resolver isso, né? É. Então, isso é o mais importante. Tu ter um pós-venda preparado. E esse contato com o público gaúcho é uma coisa muito importante. Há 20 anos atrás, 2006, fui transferido de uma empresa aqui de Canoas, que eu trabalhava, para São Paulo, para atender a população do Rio Grande do Sul. Uma coisa de doido, né? Então, chamaram todas as unidades, fecharam, na verdade, as filiais, né? E o Rio Grande do Sul foi o único estado que importaram para São Paulo um profissional gaúcho para atender a região por conta da identidade, da identificação, da facilidade da comunicação do gaúcho com o gaúcho. Então, é uma identidade nossa, né, Felipe? Ter essa marca da gente poder conversar com pessoas que conhecem a nossa realidade, né? Não, e muito importante, como a gente vem falando, a Sim Digital já tem 8 anos no mercado. Sim. E, sim, a gente ia romper a barreira do bairrismo do gaúcho. Gaúcho é bairrista, bairrista. tem que fazer. E ele Até confiar, né? Tem uma tele lá atendendo e tem que dizer, né, nós não somos uma empresa passageira, nós somos uma empresa bem sólida, fundamentada, estabelecida no mercado com responsabilidade, com seus impostos pagos, geração de emprego, enfim. Até que eles entendam e tu consiga quebrar e chegar nesse momento de dar essa chance e nos permitir essa chance de atender, dificilmente a gente perde por uma questão de qualidade. Sim. Né? Pode ser, está indo para uma mudança de endereço para uma área de cobertura que a gente não atenda, ou alguma coisa particular do cliente. Mas dificilmente quem está num bom provedor de internet vai trocar essa empresa. Tu sabe que tu falou que o gaúcho é bairrista e é verdade. Teve uma época que eu trabalhava em construtoras e às vezes a gente vinha com uma ideia de projeto e aí eu lembro que o pessoal da construtora falava: quem é que já fez isso? Tem alguém que já fez? Ah, não, deixa o fulano fazer para eu fazer. E muitos produtos são testados aqui no Rio Grande do Sul, porque se tem aceitação aqui nossa, pode ir para os outros estados.
Então, tem muito isso. Pensando nisso do bairrista, da confiança, é muito importante a gente falar os clientes e parceiros que tu já atuou, né? Sim. Então, acho que é legal saber um pouco de ti também, onde é que tu está inserido, quais as grandes Quem está empresas. usando e com qual sucesso, Felipe? Bom, eu acho que falar assim, nós já temos hoje são mais de 60 mil usuários residenciais que utilizam, né? São mais de 60 mil pessoas que utilizam na região metropolitana e litoral norte o nosso serviço da Sim Digital. Mas eu acho que para fazer o incremento, assim, para dar confiança, a gente tem que falar de um pouquinho do nosso braço recém-nascido, que é o Sim Empresas. A gente atua com mais de 1.100 comércios e empresas já dentro da região metropolitana e algumas já nascendo no litoral norte. E dentro dessas aí a gente tem também uma área de eventos. Nós somos, pelo 4º ano consecutivo, a conexão oficial do Planeta Atlântico. Ai, Nós que estamos legal. executando lá, o nosso time está lá, ó, firme e Ralando. forte lá, porque sexta e sábado, do dia 30 e 31, vai ter, né, o Planeta Atlântico. E então, é um prazer estar num grande evento desse. Há 8 anos nós já conectamos a Expo Inter, né? Então, nós somos uma das empresas credenciadas e legalizadas para estar dentro da Expo Inter, né? Há 8 anos. Tivemos o prazer, nós atendimos o Velopark pela antiga gestão, hoje a gente atende o Velopark pela nova gestão da Fulltech, então, atendo grandes operadoras também, como a BR Digital, enfim, atendo um nicho enorme que eu não esse quero currículo fazer. eu já estou convencido já, né? Não, Quando já. ele falou do Planeta Atlântida ali, eu já me conquistou. É muito importante para nós, porque a gente não é uma produtora de evento, mas Sim. a nossa conexão lá dentro faz parte do show. Sim. Nós temos que dar um show, porque é o sucesso da conectividade lá dentro que vai ter uma boa experiência para aquele usuário no Sim, local, e né? são Ele milhares vai de comprar pessoas, bebida, né? ele Sim. tem que pagar o seu cartãozinho, tudo. tudo funciona com conexão. Sim, quer né? fazer o Pix ali, quer ver como é que está o Tudo. crédito dele. Tudo. Tudo. Né? Fazer a recarga via cashless, enfim, transmissões que saem via YouTube, via rádio, tudo que sair pela internet lá sai pela nossa conexão. Sim. Então é importante que é um trabalho muito sério executado. Que legal. Isso que tu estava falando também de conexão, acho que é importante também explicar para quem está nos assistindo sobre as conexões, sobre a fibra ótica, né? Teve uma transição muito grande dos edifícios mais antigos para a fibra ótica, né? Até a questão das passagens, teve que ter toda uma adaptação, não? Encontramos muita dificuldade no começo, porque sim, né? Até hoje nós encontramos dificuldades com alguns tipos de construtoras e obras que a gente orienta muito quando a gente consegue atender a obra, né? Estamos atendendo no local onde a planta vai sair um prédio, um edifício ou um condomínio, a gente consegue se comunicar um pouco melhor. Quando a gente chega após a obra concluída, naquela parte de entrega, fazer uma adequação, a comunicação ainda, a parte de internet, ela ainda ficou por último. Sim. As tubulações inviáveis para que entre mais de 1, 2, 3 operadoras, né? Os espaços físicos dentro com pouco espaço de dimensionamento de rede. Mas o que acontece? Algumas já estão se adaptando, né? O que é legal, porque a gente vinha conversando um pouquinho antes, essa parte dos arquitetos lá, está muito importante dele entender que é uma boa conectividade dentro desse condomínio, né? Alguns projetos que a gente faz de shoppings, a gente já está conseguindo fazer as redes neutras, que nós entramos lá, cabemos todo o condomínio, deixamos pronto, então a operadora só interliga na entrada, não tem que mais ficar transitando dentro dos locais, né? Se tem uma pessoa que cuida da gestão interna, já estamos fazendo aí. Temos o caso do Shopping Bordasa, que saiu agora aqui aqui em Porto Alegre, um empreendimento novo, nós somos responsáveis por toda a parte interna, então tá bem legal ali o projeto. Mas sim, as edificações antigas passaram muito problema. Até que em um determinado tempo nós fizemos um projeto que era chegar para o síndico, para ele levar para o conselho, que nós tínhamos que desativar e remover as redes antigas para liberar espaço de fazer as adequações. Ah, que baita trabalho, hein? Mas tivemos que fazer porque ninguém estava fazendo e ninguém queria então inventar. Então, para melhorar a conexão, sim, tínhamos que fazer e fizemos até hoje. Remover as redes antigas, né? Desobstruir essas tubulações, conversando com o condomínio e o síndico, quando é infraestrutura, né, é deles, né, a responsabilidade, mas quando for só cabeamento em tubulação, a gente ajuda e resolve. Importante é resolver, né? Porque às vezes tem algumas empresas, não tem como, não dá. E aí, assim, que nem eu vejo, por exemplo, na minha casa, antes tinha conexão a cabo normal, não dava conta mais. Aí a gente pediu, não, queremos fibra ótica.
E aí não dava no mesmo lugar que dava, aí tinha que botar pela parte de tubulação de telefone, aí ficou num local totalmente aleatório. Então, é um incômodo, né? E eu nunca tinha visto uma E empresa a que... maioria dos prestadores de serviço apresenta o problema, mas não apresenta a solução. Não, e Ó, esse... isso aqui tá muito velho, isso aqui tem que tirar. Não, mas tu faz? Não, eu não faço. Vai Não, embora. largou o roteador num local totalmente aleatório, eu fiquei assim, mas o que que eu vou fazer? Sim, sim, sim. E isso vem dentro do que a gente está falando de estar próximo do cliente, né? A nossa intenção da Sim é resolver o problema. É resolver o problema daquele condomínio, daquela empresa, daquela residência. Então, nós, com essa proximidade de nós estarmos localizados dentro da região metropolitana de Porto Alegre, nós temos aqui toda a nossa filial com suporte no litoral norte. Então, nós estarmos próximos, a gente consegue atender essa demanda peculiar e particular do cliente. Sim. Quando dizem eu não consigo, nunca conseguiram, a gente vai lá, vai tentar. Sim, vai existe uma explicar. engenharia de telecomunicação que é específica da realidade local, né? Isso. E tu vem trabalhando muito com arquitetos também, ô Felipe, em relação a essa antecipação, né? A gente estava conversando antes do programa ir ao ar, que é uma coisa muito importante de prever, né, Gabi, a internet antes, muitas vezes, da execução dos móveis. Então, o arquiteto tem que estar preparado, o arquiteto tem que ter uma conversa com as empresas de telecomunicação, com a engenharia de telecomunicação, para não acontecer depois de ter que desmontar um móvel. Gente, não é barato, né? Desmontar móvel não é uma coisa barata. Fere o móvel, então muitas vistas de acabamento, muita coisa pode acontecer. O acabamento às vezes está perfeito, lindo, com silicone, tudo certinho, né? O móvel ali colado, fixado da maneira correta. Muitas vezes, na remoção do móvel, muitas peças, Gabi, se perdem e tem que ser encomendadas novas. Então, existe um custo para desmontar e existe um custo para remontar, inclusive com peças novas, por conta da desmontagem quando o móvel é sob medida, né, Felipe? Então, tem que tomar esse cuidado e tem que ser um cuidado antecipado, né? Sempre é muito importante que converse, que tenha esse acesso com alguém, um consultor ou alguém da área de telecomunicações para tratar de um projeto, porque aí, como a gente está falando, muita energia, bastante dinheiro investido, deixa o ambiente lindo, mas o Wi-Fi ele não brota do nada, né? Existe uma questão de conexão. O que precisa? Sim, tem que chegar a fibra ótica até dentro do estabelecimento ou da residência. Lá dentro tem que se trabalhar uma rede interna de Wi-Fi, né? Por aonde vai ficar, em qual local vai ficar. Eu não quero aquele equipamento aparente porque ele é feio, mas se nós não pensarmos e simplesmente escondermos ele dentro de uma gaveta, não tem Wi-Fi. Gente, o Wi-Fi não é só ter um equipamento dentro do apartamento ou do comércio, entendeu? Ele precisa, sim, de estar uma área adequada, uma boa distribuição, um ambiente aberto, ele precisa de ar para respirar, que é só assim que ele transmite. Sim. Né? Dependendo da distância, qual é o tamanho, se tem hoje soluções que tu coloca como se fosse uma luminária embutida, né? Hoje existe suporte para isso. Né? Então, tem diversas situações e possibilidades de nós, né, da Sim, o Sim Empresas RS, já nos colocamos e criamos esse canal para que também o arquiteto nos chame. Né? E que a gente possa ajudar ele a entregar com chave de ouro aquele projeto, que não tenha que voltar o pessoal para desmontar os móveis e acabar danificando algum móvel, aquele projeto que está lindo. Né? Então, o passo inicial se não é reforma, se é um apartamento novo, primeira coisa, layout, e aí conversar com vocês para ver a questão dos pontos, ver a tipologia de paredes, porque as paredes importam também, né? Muito. Se a parede, aquelas paredes antigas, grossas, se é drywall, questão do teto, tudo isso vocês dão essa assistência, então. Sim, sim. O projeto, a gente vai lá e chama de projeto especial, né? Que ele vai ser moldado à necessidade do cliente. Uma consultoria, a gente também fornece tranquilamente. Por isso que a gente precisa dessa comunicação. Esse espaço é dado hoje para o arquiteto. Quer conversar, quer um espaço, quer uma agenda, a gente vai lá, alguém vai sentar com o arquiteto, e nós vamos desenhar lá qual é a área e qual é o dimensionamento correto. Né? Hoje existe, inclusive, softwares que a gente consegue simular o dimensionamento da rede. Né? Qual o local, qual que é a necessidade. Então, pontos cabeados, né? Alguma coisa mais drástica. Você trabalha no home office. A gente tem dezenas de pessoas hoje que estão no home office.
não pega, não depende do Wi-Fi. Tem que ter um ponto cabeado naquele computador para trabalhar. Sim. Né? E aí o Wi-Fi acaba ficando como um backup para trabalhar com Alexa, com conectar o smartphone, ali, enfim. Né? Então, tudo é a necessidade que essa pessoa tem para aquele momento. Né? Então, nós estamos aí dispostos. E o Sim Digital RS, que foi criado agora, é para estar perto dos parceiros profissionais e dos empresários que querem uma boa conexão. E hoje, Felipe, um exemplo, né? A Gabi Arquiteta, ela está num projeto agora em que chegou o momento de tratar sobre o cabeamento, a distribuição da internet. Como é que ela faz? Né? Ela vai através do canal da Sim Digital, ela vai através do canal da Sim Empresas. O que tu recomendaria para a Gabi e para todos os arquitetos e arquitetas que estão nos assistindo, né? De qual seria o melhor caminho para ter um contato e poder contar aí com essa consultoria de vocês? Sim. Hoje, pegando o Gabi e os demais colegas de área, a Sim Digital RS ela foi pensada para isso, tá? Para lidar com o profissional e o empresário. Certo. Né? Porque para ter o devido tratamento ali. Então, vai ser atendida por profissionais já com a competência certa de conduzir isso ou, inclusive, marcar alguma reunião ou alguma dúvida que possa ser tirada. Mas se a Gabi já está com tudo pronto, tudo bonitinho, e ela deseja ter na sua residência, aí é o Sim Digital. É o Sim Digital. É o Sim Digital, né? Então, nós temos esses dois canais, nós somos a mesma estrutura, a mesma empresa, mas com um departamento aberto para cuidar, né, e dar devida atenção para esse profissional que está com pressa para concluir um projeto ou entregar um projeto, e para esse empresário que não tem tempo mais para perder. São olhares diferentes. São olhares diferentes, mas não perde em nada na qualidade do atendimento que nós temos no Sim Digital, tá? Sim. Que é para lidar com o usuário final. Gabi, agora vou fazer uma pergunta para o Felipe responder. Mas, Felipe, conta um perrengue para nós aí, cara. O que é um perrengue que já aconteceu ou acontece bastante na hora de que o cliente solicita aí, né, a internet, chega lá na hora da instalação, e aí vocês encontram um ninho de rato lá no meio do cabeamento. O que acontece aí na vida hoje de quem está envolvido aí com telecomunicação, né, com internet? Não, são diversas. As histórias técnicas são diversas, né? Mas vamos lá. A maioria delas é o que contrata. Eu falo muito assim, ó, a pessoa contrata pelo valor. Né? Então, bacana, né? Aí chega lá, a tubulação não passa, pede autorização, vai lá que se cria uma estrutura, ou desobstrui, ou chama alguém na hora. Tudo a gente acompanha fazendo. E aí chega lá, coloca o Wi-Fi aonde ele deseja. Porque a nossa orientação é que coloque onde o cliente deseja. Mas a explicação é que talvez onde ele deseja não vai ter toda a área de cobertura. E aí a gente vai lá e explica o ponto adicional. Sai de lá explicadinho, bonitinho, que foi tudo atendido do jeito que ele queria, mas ele não quer um ponto adicional para melhorar a qualidade do Wi-Fi. Sai de lá e ele faz o quê? 0800. Entra em contato com o quê? Com aquela dúvida de novo. Eu contratei para funcionar na casa toda. E aí entra o trabalho de tentar convencer. Mas se a opinião está formada, tu convence como? Sim. Né? Não está disposto a ouvir. Então, assim, eu falo muito assim, o nosso povo está tão rápido, tão estressado, com tanta opinião forte, que ele deve dar um pouco mais de ouvido àquela pessoa que entende do que está fazendo, do que está vendendo, né? Sim. É assim, se eu precisar tiver alguma dificuldade com alguma arquitetura que eu vou falar, eu vou chamar a Gabi. Sim, né? Sim. Não é a minha praia, não é a minha área. Sim. Se eu quero só alguma dúvida sobre algum móvel, eu vou falar com quem? Com o João. Sim. São os meus contatos. Então, se quiser ou tiver alguma dúvida realmente de como funciona, fale com a Sim. Abra o coração aqui para o Felipe e para a Sim, que a gente vai resolver. Mas para isso tem que ter um vínculo de confiança, né? Acho que gerou uma cultura muito grande no mercado, do cliente saber o quanto que ele vai pagar. Muitas vezes nem sabe o que ele vai receber de volta pelo que ele pagou, né? A gente recebe muitos clientes pela internet, muitas vezes, que falam, eu quero um orçamento de móveis planejados. A gente, não, claro, né? Já tem um projeto? Não tem. Versão o quê? Né? O produto não existe ainda, né? Exato. Então a gente explica que o cliente tem que vir para a loja, fazer o briefing com o designer, com o arquiteto, né? E construir uma ideia de projeto para a gente começar a pensar em estimativa, né? Mas a preocupação principal acaba sendo isso, né? Quanto é que eu vou pagar? Mas eu acho que tinha que estar em quarto ou quinto lugar isso, porque no fim das contas, o que importa é o que tu vai receber, e isso que tu vai receber valeu a pena comparado com o que tu pagou, né? Ao contrário de alguns produtos que quando a gente contrata ou consome, que vai lá, faz um cálculo vezes 12, ficou caro, sim, né?
Internet, energia e água, eu volto sempre a falar, ela só é cara se tu calcular, porque ela não tem que dar problema, Sim. né? Ela tem que funcionar plenitude. Plena. A internet tem que estar funcionando tanto quanto um disjuntor de energia quando tu liga, né? Quando a lâmpada foi lá e botou a iluminação, né? iluminação. Renatão lá, botou a iluminação, ligou o disjuntor, funcionou. A internet é assim. Entrei em casa, se conectou. Sim. Né? E é isso que a gente dá valor e agrega valor. E tem muitos casos também de usuários que eu tenho meus roteadores internos na minha casa, né? Alguns deles é óbvio que entendem, já são especialistas, também não tem uma cancha, alguma especialidade no mercado, entende. Mas outros não, é os meus equipamentos em casa. Hoje assim digital, ela tá Wi-Fi 6, né? O AX3000 de repetidores, enfim, maior potência, maior throughput. Então a gente entrega tanto no principal quanto nos pontos adicionais o mesmo equipamento. Isso evita fazer uma interferência entre uma rede e outra, né? Então ter uma solução completa que a operadora te entrega vai ser sempre melhor do que tu ter aquela que tu imagina que tu possa fazer para economizar alguma coisa que talvez nem relevante vai ser. Sim, economia baixa e não faz sentido, né, cara? Então, o correto é assim, tá, tenho meu apartamento, né? Uhum. Tem o ponto principal. A partir desse ponto principal, o cliente, o arquiteto conversa com vocês as melhores soluções. Sim. Ainda permanece o mito de que melhor conexão é a cabo, ou hoje a gente já tem produtos que são melhor que a cabo? Não, nada vai ser melhor que cabo. Tá. Esqueça, né? Mesmo com equipamentos que a gente trabalha do uso residencial, assim como para grandes eventos, né? Que a gente tem equipamentos que a gente utiliza de altíssima densidade, propor de baixa latência, enfim, a perda no ambiente, o Wi-Fi ele tem um ambiente a se conectar. E aí nós estamos falando de outros equipamentos também, né, que utilizam as mesmas frequências. Então acaba que a televisão, porque ela se conecta via Wi-Fi, o smartphone, a Alexa, o micro-ondas, enfim, todos os aparelhos eles acabam gerando ruído dentro da residência. Então, nós já instalamos um equipamento hoje que eles já são da linha do AX3000, né? E agora vem vindo o Wi-Fi 7, que já está em laboratório sendo testado. Mas qual que é a ideia? Assim, é sempre para inibir que essa interferência ocorra. Mas é impossível dizer que ela não vai ocorrer. Porque a gente faz o que? O nosso técnico ele chega hoje na tua residência, ele é obrigado a realizar um site survey. Existe um aplicativo com o smartphone que ele percorre a tua residência olhando os canais que estão interferindo ou não. Ai, que Isso legal. já acontece. Nunca vi né? isso, que legal. Nós é padrão fazer esse tipo de teste, tá? Interessante. Então, chega na residência do João, o João diz assim, ó, eu quero em cima dessa mesa a minha internet. A gente vai lá e liga o equipamento, conecta e faz essa análise e vai lá no quarto do João e diz pro João, João, olha aqui, não tem sinal aqui. Vamos experimentar ligar ele em um outro ponto? Chega lá e testou. João, mas eu não quero outro ponto, eu quero ali. Então, nós temos a outra solução. Nós fazer um cabo, cabear desse equipamento até o outro, fazer uma outra parte de distribuição Wi-Fi com a mesma linha de equipamento para que não se interfira um no outro e entregue a mesma proporção de qualidade. Aí vai lá, insere um num ponto, outro no outro e acaba resolvendo o problema de área de sombra que a gente fala. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não, olha, a gente já teve bastante internet. E eu já estou vendo que eu vou trocar. Isso é um prazer. E assim, quando não é possível o cabo, né? Porque às vezes as pessoas moram em apartamento alugado, ou é um apartamento antigo que as paredes são difíceis de tu poder furar, tu não tem gesso. Tem hoje o sistema mesh. Sistema mesh, uhum. Esse sistema mesh, vocês, né, trabalham com ele, como é que funciona? O cliente, ele pode utilizar o dele, ou é ideal ele utilizar o de vocês? Vocês vendem, vocês alugam? Tem algumas empresas que alugam também. Como é que funciona isso? Dentro dos nossos planos, eles estão lá em comodato, né? A gente já tem esse pacote. E existe uma linha mesh de entrada, né? Que ela é excelentes equipamentos já do AX3000 que eu estou falando, já de Wi-Fi 6. Mas existe outras profissionais e vai agregando valor dependendo da necessidade desse cliente, até pelo número de conexão que ele exige, né? Mas o cliente ele pode ter o dele, como eu disse antes, né? Ele pode ter o dele. Mas o cliente também tem que enxergar, ficou meio obsoleto. Sim. Então eu vou trocar, vai lá e compra outro. Se não pode passar cabo, a única solução que existe é o Wi-Fi, é o mesh, né? Por quê? Mas aí que eu falo, tem que ser sempre equipamentos mais atualizados. Se eu tiver pegando já a recém-saída geração 5
indo para a geração 6, que nós já estamos na geração 7, que já entrou desde o final de 2024, e agora que ela está começando a vir para o acesso do usuário final, tem muita diferença. E a cada momento sai algum eletrônico para nós colocarmos dentro da nossa residência que vai gerar ruído e vai atrapalhar. E ele está trabalhando sempre naquela faixa das frequências mais baixas ali. Então até o Wi-Fi 5 sofre muita interferência. Né? E não é o Wi-Fi 5G que aparece ali, é o Wi-Fi tecnologia 5, é o mesh lá, né? É aquele equipamento até AC1200, 1800. Agora já tem o AX, que é um pouco diferente. Então se usa mesh, usa da linha AX, né? Que daí ele consegue moldar, mesmo assim, faça o site survey, escolha o melhor canal de repetição e coloque o outro fazendo esse cascateamento via Wi-Fi. Mas não tem como dar garantia que lá naquele segundo ou terceiro ponto vai ter a entrega da banda que tem no primeiro. Porque a comunicação entre eles é via Wi-Fi. Então vai ter perda. Vai aumentar a latência. Mas se é para um uso de o quarto, só estudar, não tem nada que está demais ali, olhar uma rede social, perfeito, funciona extremamente bem. Não, porque cada vez a gente tem mais coisas dentro de casa, né? Tem a Alexa, tem os celulares, daí tu quer ver a Netflix na sala, mas também quer ver a Netflix no quarto. Ar-condicionado. Tem os ar-condicionados, automação, câmeras, que nem lá em casa, câmeras. Sempre aonde a minha cachorrinha faz coisa errada, caiu a câmera. Não tem conexão. Eu acho que a minha cachorrinha tem conexão. Ela descobriu o ponto cego das câmeras. Cego da internet. Mas tem câmeras, às vezes tem também, né? Um problema da conexão. Eu nem sabia do micro-ondas que tu falou. O micro-ondas também interfere? Sim, já tem e não é ruído. Já tem alguns que sim interferem, mas é na rede de frequência mais baixa, né? Que geralmente já não está utilizando já mais. desuso já. Mas ela interfere sim. Porque tudo irradia, né? Tudo irradia energia. E a frequência, ela é o quê? Ela é sem aos olhos números, ela é uma irradiação, né? Desde a energia, a energia que a gente fala, porque a frequência vem da parte elétrica, né? Então essa irradiação, ela está a todo momento, em todos os lugares que a gente está irradiando energia de algum lugar, né? De alguma frequência que está vindo de algum aparelho, enfim. Então, tudo que a gente puder isolar vai melhorar a comunicação, sempre. Bacana. Então, né, Gabi? Não, eu acabei de me dar conta que... Eu tô perplexo aqui do quanto que eu não sei sobre a internet, mas aliviado também, né? Porque luz, energia elétrica, a gente não pode escolher o fornecedor, água também não, mas internet a gente pode escolher, né? Exato. Não, e eu já achava o máximo quando eu ligava a tela do computador e via como é que estava a internet. Eu já achava isso aí revolucionário. Como é que era o speed? Isso! Speed, que aí tu olhava ali quanto que estava de internet. Isso é outra coisa, né? Às vezes as pessoas contratam, e aconteceu lá em casa, tu contrata tanto de download, mas o upload não é a mesma coisa do download. Às vezes acontece esse equívoco, né? Às vezes eu achava que eu estava contratando uma super internet. Sim, contrata 500 mega, mas não é 500 mega. Não é a mesma coisa o upload e o download. Isso é normal porque a legislação fala isso, mas na Sim Digital não é assim que nós trabalhamos, tá? Nós seguimos o nosso modelo de contrato padrão, o que a Anatel exige, né? Mas até para usar como benefício ao nosso marketing, a gente entrega o que se contrata. Nós não limitamos o seu plano contratado por via de contratual, assim, eu vou limitar o upload e o download aquilo que se restringe ao que a Anatel exige. Não. Se me contratou um plano de 1.000 megas eu entregarei. Né? Bacana disso. Tem a margem de contrato ali, e claro que acaba virando também um benefício exposto que a gente fala lá, porque tem um contrato que fala uma coisa um pouco menor, mas a gente entrega lá. Não há o porquê, e eu falo bem isso, de uma rede bem estruturada, bem dimensionada, com equipamentos de ponta, tu ficar limitando banda, tá? Sim. Porque a banda, ela é mais... Como é que eu vou explicar? Ela é mais um número para se dizer do que realmente uma necessidade de todas as conexões, entendeu? Dentro de uma banda, hoje, nossos pacotes lá vão de 500 a 1.000 mega. Qual que são as diferenças? Tudo o agregado que vai junto. Todos os canais de streaming, toda, né, a parte de TV, a parte de telefonia. Isso que agrega nas diferenças dos nossos planos. A banda não é um problema hoje, graças a Deus, da Sim Digital, com algum gargalo, enfim, que eu possa limitar ou tenha necessidade de limitar.
Entrega o que promete, hein? Exato, porque sempre acontece isso. Às É. vezes a pessoa acha que está contratando uma coisa, daí chega, não funciona. Eu, por exemplo, trabalho muito com download, meus arquivos são todos na nuvem. Uhum. Então, se a gente não tem internet, acabou, né? Sim. Meu marido, a mesma coisa. Hoje, muitas famílias trabalham home office. Então, às vezes, tu tem, às vezes, as duas pessoas do casal, daí mais o filho no videogame, aí um vai jogar uma partida de futebol, caiu a internet do outro. É o que eu passo na minha residência hoje, né? Uns 2 trabalhando, 3, meu filho trabalha, depois joga, enfim, a minha filha olha. Mas a tua não cai, né? Não, graças a Deus não cai, não. A gente cuida bastante, mas já caiu, né? Vamos lá. Sim, né? pode O acontecer. que acontece? Muito bem cuidado, estruturado, mas já houve acidente, né? Onde se caiu um poste e se rompeu, né? Então, é a única coisa que a gente não pode dizer que quando a gente possui apenas uma rota de fibra, né? Não tem aquele plano que a gente vai lá e protege o cliente, o que pode acontecer é um acidente. Sim. Né? É a única coisa que vai lá. Então, de acontecer foi um acidente de carro na época, isso indo para minha residência. Acontecem rompimentos assim, de fibra todos os dias, em alguma determinada região, né? Tem algumas trocas de postes que perturbam um pouco, mas automaticamente é rápida a manutenção. Mas o que às vezes acontece atrapalhar um pouquinho é sempre se for algum acidente, né? Tem uma demora maior de tu conseguir chegar no local e executar. Poder liberar. É um acidente de caminhão, derrubou um poste, talvez tenha alguém que realmente precisa de alguma coisa, então tem que esperar todo mundo trabalhar para depois chegar à concessionária, para depois liberar e entrar as empresas de telecom, né? Sim. Então, ao contrário disso, mas existem planos de alta disponibilidade que se faça atender por uma outra rota, né? Sim. Então tem tudo isso também, que é a possibilidade. O Felipe tem uma saída para tudo, até para caso de queda de poste, né? Não, e assim, Porto Alegre, não adianta. Porto Alegre a gente tem muitas árvores que caem, chuva, vento. Cada vez mais a gente está recebendo no celular nível vermelho, nível laranja. Os alertas de tempestade, né? Então, tem Dá coisas um pouco que de não, medo, né? não tem o que fazer, né? Mas assim, por exemplo, caiu uma árvore, né? Acabou mexendo na questão dos cabos, enfim. A pessoa está sem internet. Automaticamente ela já vai ali no celular, já verifica, já tem esse retorno no aplicativo, como é que funciona? Tem previsão? Dentro do aplicativo, se ele verificou lá, cara, tem alguns passos ali no equipamento que ele pode olhar também, identificar, né? Se não quer identificar, vai entrar no aplicativo, vai tentar abrir um chamado. Nós temos os nossos canais, hoje eles funcionam via WhatsApp, via direct de cada rede social, vai para a área de atendimento. Lá sim, se é posto já a comunicação, se acontecer algum evento, automaticamente já vai chegar essa mensagem dizendo que tem uma estabilidade no caso decorrência de algum acidente e a previsão de retorno que é estabelecido pelo momento que a equipe já analisa no local, que vai levar o tempo de reparo. Basicamente é isso, está sempre agilizando a comunicação, porque as pessoas precisam dessa informação, né? E saber o que aconteceu, aconteceu, né? Da empresa. Cobramos muito dentro da empresa. A necessidade não é atrapalhar o trabalho técnico, porque o técnico tem que chegar lá e dar atenção para aquilo, mas sim que ele compre a ideia conosco sempre de transmitir o tempo esperado para atendimento, para que se tranquilize aquele usuário final que tem um problema, mas está sendo atendido e que tem uma previsão para voltar. Exato, porque às vezes a pessoa, o que ela quer é realmente só ter o retorno. Não, a gente já visualizou, a gente já está trabalhando nisso. Ok, então eu sei que está sendo resolvido, né? O pior é a pessoa não ter retorno, não saber o que está acontecendo. Ah, não, mas vocês estão com a internet. Aí tu vai lá e não consegue. Sim, falta de informação para tu conseguir te organizar. Que nem o Felipe estava falando antes da gravação aqui, né? Quando falta internet em casa, o que tu faz? Vou pro shopping, vou dormir. Não, eu vou ler um livro, vou ler um livro. Eu lembro que eu tenho alguns último livros. Recurso. Olha ali o que eu tenho. A gente costuma dizer que às vezes as pessoas se conhecem dentro de casa, né? Então eu tenho que conversar. Mas sim, hoje tudo em cima da internet, né? Do lazer ao trabalho. Então, né, se eu quiser jogar um futebol ou quiser trabalhar, está em cima da internet. Sim. Então ela é hoje sim, ela é um serviço essencial. A gente passou isso também depois que teve a pandemia. Ela foi decretada como um serviço essencial, porque era a única maneira de se comunicar. A enchente foi algo que instigou isso mais ainda, quanto foi importante os provedores na época que passaram pela enchente. Nós fomos muito afetados, mas trabalhando lá e recuperando rede para que se houvesse comunicação, né? Então,
A internet, ela é, sim, de extrema necessidade, ela é essencial. Se a gente usa da forma correta ou não, isso é outra parte. Eu quero que usem, Sim. né? Sim. Mas usem, e porque ela traz, ela te aproxima de tudo que existe no mundo hoje, né? Sim. E deixa eu te perguntar, vocês também trabalham com canais de TV. Quais os canais que vocês atuam dentro? Nós temos duas formas hoje de canais de TV. Nós temos a Sim TV, né? A Sim TV, ela é todos os canais, são em torno de 100 canais, mas na área aberta, são canais abertos de alguns de conteúdos de programações mais que são à la carte, enfim. Uhum. Então tem o aplicativo da Sim TV, que ele é também concebido dentro dos nossos planos ali, né? E tem uma parceria que a gente tem com uma empresa lá, que a gente tem o Watch TV dentro da nossa plataforma, onde ali se tem acesso a streamings, Premiere, enfim, e aí se monta os seus pacotes conforme desejar. Trabalhamos também com telefonia fixa, né? Incrível dizer, mas assim, hoje Tem nós bastante, corresponde né? em torno de 10% da nossa planta tem telefone fixo, né? É um legado de alguns lojistas, Sim. e algum legado de algumas residências que desejam permanecer com esse telefone, né? Então tem ali cerca de 10% de usuários ainda com telefone Sim, nós fixo. temos linhas fixas ainda É. nas lojas, né? Então, E cada loja tem a linha algumas fixa. delas já mudaram para SIP, enfim, né? Da SIP direto, né? Agregado lá, mas não, do telefonezinho fixo lá ainda tem bastante. Então nós trabalhamos com TV, essa linha do streaming, TVs conteúdos on demand ali também, à la carte, que se faça a contratação conforme a demanda, e mais a parte de telefonia. Ah, que E legal. tem algumas novidades que vem vindo aí que a gente não para de trabalhar. Falando em novidades, então, e já que a gente também está se encerrando, porque é tanto assunto, é tanta bastante. informação, eu já descobri que a minha internet está tudo errado lá Não, em casa. nós vamos ter que fazer um segundo programa aqui, cara. Eu tô desconfiado que minha internet está virada do avesso. É verdade. Então, assim, ó, se você quer maratonar na Netflix sem interrupções, quero ver toda a temporada, é com a Sim Digital, não vai ter problema. Seja trabalho ou lazer, né, Felipe? Trabalho ou lazer. Coisa boa. E tu quer mandar um recado pro pessoal que está nos assistindo? Obrigado, por favor. Obrigado por ter sido convidado para participar desse programa aí, que tenho certeza que é muito sucesso e vai agregar muito para todo mundo. Obrigado. E para nós, da Sim Digital, sempre dizer que é com muito respeito que a gente atende os nossos clientes, e é com muita consideração que a gente tem o prazer de entregar um serviço com qualidade ao usuário final. O nosso hub de serviços aumentando, o Sim Empresas vindo aí, e sim, é para aproximar que as empresas tenham, assim como o residencial, um canal humanizado, um serviço de atendimento humanizado, com agilidade no atendimento, porque nós não temos mais tempo para perder com conexão, ainda menos de conexão ruim, não é o caso da Sim Digital. Conto com cada um de vocês e entre em contato conosco lá. Que bacana, Gabi, é a primeira vez que eu escuto, né? E é muito legal poder ouvir isso do Felipe, uma empresa de internet preocupada com a humanização, né? Porque geralmente é um mercado muito gelado. É um mercado gelado, te colocam na espera, não te atendem muito bem, né? Sabem da importância que é a internet na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, a gente não tem esse calor, né? Não tem esse carinho e essa preocupação em entregar aquilo que foi prometido, né? Sem aquela situação que o Felipe falou, por que eu vou limitar uma banda se eu não tenho a necessidade de fazer isso, né? Então, cara, fiquei feliz demais, obrigado demais pela conversa. Obrigado. Fica com a gente aqui mais um pouquinho, a gente já está agora no encerramento do programa, né, Gabi? Mas valeu demais, né? Valeu demais essa conversa. O tempo voou aqui, eu me distraí até aqui na contagem regressiva. Mas, gente, que legal. Sim Digital, uma operadora aí, um provedor fantástico, gaúcho, soluções locais, fibra ótica agora. Uma novidade, né, como o Felipe falou também, do Sim Empresas RS. Então, muito bacana. Acho que é uma plataforma que vai atender muitos empresários gaúchos que também precisam desse suporte, dessa consultoria, e não ficar só nessa questão de
quanto é que eu vou pagar sem saber o que eu vou receber, né? Exato, cada vez a gente está buscando mais o atendimento humanizado, mais esse atendimento próximo, saber quem está entrando na tua casa, saber o serviço que está sendo entregue, né? A gente da parte de arquitetura, a gente sempre faz um projeto pensando no cliente, nas necessidades dele. E isso tem que englobar tudo, né? Desde a marcenaria, desde os mobiliários e a internet também, porque a gente sabe o quão frustrante é a gente ter uma expectativa, imaginar que a gente vai ter um produto, um serviço, e daí chega lá, não é nada daquilo que a gente imaginou, Sim. né? E ter pessoas, né? Ter essa conexão de ir lá, conversar contigo, tentar entender o que tu precisa, verificar qual que é o melhor ponto, a melhor forma. Eu nunca tinha visto. Sim. Que nem eu falei, a única coisa que eu tinha visto era ali a conexão na abinha ali, como é que tava. O operador vai lá, instala e pronto, né? Instala, cada um faz o seu pedaço, mas às vezes nada conversa com nada, né? Vira uma coxa de retalho, né, cara? Então assim, muito legal, né, conhecer o trabalho do Felipe, o trabalho da Sim Digital. Espero que, né, vocês venham com dúvidas também, podem nos perguntar, que a gente vai falar com ele, tudo que vocês tiverem dúvidas nesse sentido também. Acho que vai ser muito legal para agregar e para todos nós podermos ter um serviço de qualidade, não é mesmo? Sem dúvida, até para você que está construindo a sua casa, está fazendo o seu projeto de interiores, está pensando em renovar, reformar, modernizar. Então é muito importante que você comece a prestar atenção nesse quesito tão importante da internet para não ficar aquela surpresa negativa para o final, ou até mesmo um investimento mais caro, ou ter que desfazer alguma coisa que já está feito. Então entre em contato com a Sim Digital, converse com o pessoal, tem uma equipe ali, como o Felipe falou, uma equipe preparada para justamente não só fechar um pacote de internet, né? Fazer realmente um atendimento humanizado e focado na solução que você precisa. Vai trabalhar em casa, não vai trabalhar em casa, vai utilizar trabalho e lazer ao mesmo tempo, família grande, família pequena, casa grande, casa pequena, né, Gabi? Então, uma série de fatores que vão muito além da mensalidade. Exato, porque o que a gente quer é que tenha um serviço de qualidade independente, né? Se é uma pessoa pequena, se é uma empresa, contanto que a pessoa saia satisfeita, né, Felipe? E o que a gente sempre fala aqui do nosso programa é que a gente está sempre vinculado com parceiros de qualidade que entregam os produtos, que entregam os serviços corretos. Então, nada mais certo do que a gente falar dos nossos patrocinadores. É isso aí, chegou a hora da gente falar dos nossos patrocinadores, então... Agradecimento especial para Simoneto Grupo Duarte, móveis planejados há 18 anos em Porto Alegre, região metropolitana, aqui com os gaúchos. Via Pádua, móveis soltos, a essência de Milão em cada ambiente, sofás, mesas, cadeiras, poltronas e muito mais você encontra na Via Pádua. Lamp Iluminação, nosso grande parceiro, tanto da Simoneto Grupo Duarte quanto da Via Pádua e parceiro de muitos arquitetos, uma solução completa em iluminação para a parte de interiores e áreas externas também. E agora nosso novo parceiro, representado aqui pelo Felipe, grande cara, meu amigo, meu colega lá no Beni também, a Sim Digital e a Sim Digital Empresas também, né, Felipe? Depois pode mandar um logo para nós ali, se for diferente, vamos colocar aqui no telão, mas você pode também contar com o nosso patrocinador agora, da Sim Digital, para você revolucionar a sua internet aí na sua casa e também na sua empresa. E se o nosso programa caiu enquanto você estava assistindo o YouTube, já sabe com quem que vai falar. É com a Sim Digital. A culpa é dele, mas vocês viram, ó, aqui não vai travar, não travará. Se não travar, é com ele. Então, se tiver esse problema, podem falar com o Felipe que a gente vai resolver. É isso aí. Felipe, obrigado mais uma vez. Você que nos assistiu, muito obrigado. Mande suas dúvidas, comente aqui no YouTube, né? Acesse a plataforma do PoiStream TV, nos acompanhe. Cada programa a gente vai estar trazendo informações valiosíssimas, pessoal, para a sua casa, para a sua empresa, para que você tenha cada vez mais qualidade de vida, bem-estar, através do nosso programa Fora da Planta, arquitetura de um jeito diferente. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Um bom domingo e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.